Olá pessoal, tudo bom? Na nossa última aula, nós ficamos justamente nesse slide, onde nós apresentamos aqui os cenários possíveis em relação à incompatibilidade aí dos conceitos do princípio de relatividade de Galileu e as leis da mecânica de Newton com a lei da eletrodinâmica. Então, a gente vai agora dar continuidade com a abordagem experimental para que a gente possa verificar o porquê que, de fato, as equações de Maxwell está correta e haverá, assim, a necessidade de nós modificarmos as leis de transformação de Galileu, bem como a forma que nós compreendemos, assim, as leis que formam a mecânica de Newton, tá certo? Então, dando continuidade, vamos aqui partir para o experimento de Michelson-Morley, que foi primordial para compreendermos o início dessa discussão da teoria da relatividade restrita, né? Então, para a gente verificar a validade de cada uma daquelas proposições que foi apresentadas, a gente vai fazer uma análise experimental para a primeira opção, né? Para o primeiro cenário, a gente vai então adotar o experimento de Michelson-Morley, que vai envolver justamente um experimento com o fenômeno de luz, e aí a gente vai fazer a partir e vamos extrair os resultados e a partir daí analisar o porquê que realmente a primeira proposição não é a mais adequada. Então, partindo do pressuposto que se essa proposição fosse válida, deveria então a gente detectar um movimento retilíneo uniforme em relação ao chamado éter, que é o referencial absoluto, usando a lei de Galileu de composição de velocidades. Então, ou seja, a gente acharia aí um referencial inercial, S' no caso, onde a velocidade da luz nesse referencial seria c', que seria igual à velocidade da luz em relação ao éter, que seria c, menos a velocidade desse meu referencial S' em relação ao éter. Então, a velocidade da luz em um dado referencial em movimento relativo ao éter deveria ser diferente para diferentes direções, tá certo? Então, foi através deste intuito de procurar detectar desvios muito pequenos da velocidade da propagação da luz que Michelson e Moran realizaram experimentos usando um interferômetro, onde a partir dele eles usaram isso para tentar provar, o intuito era de provar a existência deste éter. Então, basicamente, o funcionamento do interferômetro de Michelson-Morley era o quê? Você tinha aqui uma fonte de luz, essa fonte de luz ia bater em um divisor de feixes, onde uma parte do feixe iria para um espelho aqui M2 e uma outra parte do feixe ia bater aqui no espelho M1. Esses feixes iriam retornar novamente para esse divisor e, consequentemente, os dois feixes iam para um anteparo ou para um observador. Consequentemente, pelos resultados que você já deve ter observado em óptica, quando nós temos aí um desvio de caminho óptico, a gente vai começar a ter o quê? Uma franja de interferência, né? Quando você tem um desvio de caminho óptico, a gente começa a ver as franjas de interferência. Então, a partir dessas franjas de interferência, que a gente vai analisar se tem ou não a existência desse éter. Então, basicamente, como é que foi feito o experimento? Foi usado uma grande plataforma, um bloco, né, quadrado enorme, onde colocava todo esse aparato experimental, e este aparato ele flutuava em mercúrio para justamente reduzir as tensões e vibrações que influenciam em muito qualquer tipo de experimento óptico, onde você utiliza feixes. Então, geralmente, quando se faz esses tipos de experimentos, tem que se tomar muito cuidado com as vibrações, porque elas podem atrapalhar bastante quando você mensura aí as diferenças de fase de uma franja para outra, tá certo? Então, realmente, eles tiveram essa preocupação na época para que fizesse o menor tipo de vibração para não prejudicar aí na, no estudo, né, experimental desses feixes. Então, vamos agora partir para o modelo teórico, né? Qual é a matemática por trás para a gente descrever aí o que está acontecendo. Então, para realizar esse fenômeno, esse experimento, então foi considerado que a Terra estaria se movendo em relação a este éter com uma dada velocidade v, né?
Então, nós estamos aqui como fazendo no laboratório, consequentemente, não estamos na Terra. Então, a gente, hipoteticamente, imagina que a Terra está se locomovendo em um dado referencial inercial em relação a esse éter, tá certo? E este referencial está se locomovendo com uma dada velocidade v na direção aqui do segmento OE1, ou seja, pegando aqui o interferômetro, nós temos aqui o centro O e temos o espelho E1. Então, ou seja, todo esse aparato experimental está se movendo para a direita, tá certo? Com base nessa ideia, a gente vê que a velocidade da luz em relação ao éter vai ser paralelo aqui à velocidade de propagação desse meu referencial S'. Então, a gente vê aqui, quando a luz se propaga no sentido, na mesma direção da velocidade do meu referencial S' em relação a S, nós temos essa configuração, né? Onde eu tenho que C', que vai ser a velocidade da luz em relação ao laboratório, ou seja, em relação ao meu referencial S', é dado por C menos V, ou seja, como se fosse a ida do feixe até chegar ao espelho E1, e na volta, quando ele reflete, a velocidade do meu feixe de luz, C', é dado por C mais V, tá certo? Então, na ida e na volta, nós temos essas duas equações. Consequentemente, o tempo total para a luz sair do meu divisor, bater no meu espelho E1 e voltar até o meu divisor, a gente vai calcular o tempo total do percurso ao longo de L1, que é justamente essa distância. Pegando aqui a cinemática básica, velocidade, espaço sobre o tempo, a gente tira que o tempo vai ser o espaço sobre a velocidade. Consequentemente, o tempo T1, que eu vou chamar aqui o tempo total em que a luz bate no espelho e volta até o centro, como sendo a soma do tempo de ida mais o tempo de volta, tá certo? Consequentemente, a gente pode fazer a manipulação algébrica e chegar que o tempo total da luz ir e voltar do espelho E1 até o ponto O vai ser dado por essa expressão, 2 vezes a distância L1 dividido pela velocidade da luz em relação ao éter, multiplicado por 1 menos beta ao quadrado, onde beta é V sobre C. É um parâmetro adimensional. Veja que V está em velocidade, independentemente de escala, se vai ser de unidade metro por segundo ou quilômetro por segundo, a gente tira-se apenas como parâmetro adimensional. Então, no referencial do éter, o percurso na direção de E2 ele vai ser oblíquo, né? Devido ao fato que durante esse tempo da luz sair do meu centro O e chegar até o espelho E2 e voltar, esse meu aparato já tenha se deslocado um certo tempo, né? De um ponto O1 para um ponto O2. Então, para o referencial do éter, basicamente um observador veria esse percurso da luz saindo do ponto O1, batendo no espelho E2 e chegando aqui no ponto O2. Daqui a gente tira dois triângulos retângulos, onde nós podemos pegar qualquer um deles e tirar essa expressão. Aplicando Pitágoras, a gente sabe que C' vai ser dado por C multiplicado pela raiz de 1 menos beta ao quadrado. Do mesmo modo que nós calculamos o tempo de ida e volta para o percurso L1, a gente vai também calcular o tempo que a luz gasta para sair do centro até o espelho E2 e voltar, como sendo 2 vezes a distância dividido por C', né? Isso calculado no referencial S'. Consequentemente, já calculei C' daqui e eu substituo nessa expressão e tenho aqui o tempo em que a luz gasta para sair do centro O e chegar ao espelho E2 e voltar novamente, tá certo? Então, de posse desses tempos de ida e volta para o espelho E1 e de ida e volta para o espelho E2, a gente tira que a diferença do caminho óptico entre esses dois percursos, isso em relação ao éter, é dada pela diferença aqui dos caminhos S1 menos S2, onde aqui S1 compreende justamente o caminho até o espelho E1 e o S2 compreende justamente ao espelho E2. Aqui eu vou ter C vezes T1, aplicando aqui diretamente a cinemática, e aqui no caminho 2 eu vou ter C vezes T2. Consequentemente, substituindo os valores que nós já encontramos, a gente pode facilmente chegar aqui à diferença do caminho óptico entre esses dois percursos, justamente
com essa expressão, tá certo? Aí a gente vai fazer uma outra configuração. A gente vai fazer a mesma análise dessas diferenças de caminho óptico agora quando a gente pega o nosso aparato experimental e vamos fazer uma rotação de 90 graus. Quando a gente faz essa rotação de 90 graus, o que acontece? O meu espelho E1 vai para a posição do espelho E2 e o espelho E2 vai ficar aqui na mesma direção do meu espelho E1. Com essa configuração, a gente apenas inverte, né? Se nós aplicarmos a mesma ideia, a gente chega aos tempos T1' e T2' apenas invertendo um para o outro, porque os caminhos, a ideia vão ser a mesma. Consequentemente, a diferença do caminho óptico após rotacionarmos em 90 graus, ela vai ser a diferença de S1' menos S2'. A gente aplica aqui novamente a mesma cinemática e podemos calcular a diferença do caminho óptico para essa nova configuração. Então, de posse do caminho óptico, né, para o primeiro caso e para o segundo caso, a gente tem que a figura de interferência a ser observada antes da rotação vai sofrer um certo deslocamento, né, sofre um certo deslocamento correspondente à diferença do caminho óptico, delta' menos delta. Fazendo aqui a manipulação algébrica, a gente pode pegar os dois fatores, substituir, colocar os termos em evidência, a gente vê que a diferença de delta' menos delta vai ser dada por essa expressão. Então, espera-se para esses tipos de abordagem que beta seja muito menor do que 1, né? E a gente vai ver lá na frente o porquê que esse parâmetro beta vai ser muito menor do que 1. Se esse meu parâmetro beta espera-se ser muito menor que 1, então eu posso fazer uma aproximação através de uma expansão em séries de Taylor, desse termo de 1 sobre raiz de 1 menos beta ao quadrado, fazer uma dada aproximação e, consequentemente, medir esse deslocamento em termos de número de franjas através dessa expressão. Então, fazendo essa expansão, substituindo a expressão e colocando aqui para o deslocamento do número de franjas, a gente chega a este resultado. Ou seja, o deslocamento vai ser aproximadamente igual a menos L1 mais L2 dividido pelo comprimento de onda da minha fonte, multiplicado por beta ao quadrado. Veja, como o beta é um parâmetro muito pequeno, quando eu elevo ao quadrado, então ele se torna mais pequeno ainda. Então, ou seja, os efeitos para a gente observar esse fenômeno vai ser em segunda ordem de beta. Então, por ser muito pequeno, apenas um experimento de interferometria seria capaz de detectar esses efeitos aí das ondas em relação ao éter, né? Então, por isso que foi interessante fazer um experimento de interferometria para tentar aí mostrar a existência do éter. Então, quais foram então os resultados encontrados por Michelson e Mollin a partir dessa abordagem? Na primeira experiência que eles realizaram em 1881, eles consideraram as distâncias, os braços do interferômetro, com a distância de 1,2 metros e utilizaram aí um feixe de luz amarelo com comprimento de onda de 6 × 10⁻⁷ metros. Tomaram o parâmetro beta de 10 a menos 4. Esse valor vem justamente do fato da velocidade de translação da Terra em relação ao Sol. A ideia é que se o Sol estivesse em repouso em relação a um referencial inercial absoluto, como no caso o éter, chegaria até um momento, uma certa época do ano, em que a Terra se locomoveria a 30 km por segundo em relação ao éter luminífero. Então, a partir dessa ideia, tira-se o parâmetro beta em relação à velocidade da luz ao éter, e aí a gente espera que o valor de beta seja aí aproximadamente 10 a menos 4. Com essas considerações, o experimento deveria detectar aqui um deslocamento dessas franjas aproximadamente igual a 0,004 de franja. No entanto, Michelson e Mollin não observaram os deslocamentos de franja de interferência. Em 1887, eles repetiram novamente o experimento, só que agora os braços do interferômetro, ou seja, as distâncias, foram um pouco maiores, 11 metros. Com essa configuração, esperava-se ter um deslocamento de franja de 0,4, mas Michelson e Mollin apenas encontraram aí o limite superior de 0,01, bem abaixo do esperado, ou seja, a conclusão é que não houve deslocamentos.
Em 1930, George Joss, ele também refez esse experimento utilizando aí braços bem maiores, de 21 metros, a distância maior entre o espelho e o divisor do feixe, onde tinha aí uma perspectiva de achar um deslocamento de 0,75. No entanto, o que ele encontrou foi de 0,02, que estava aí na mesma ordem de grandeza da precisão do experimento. Então, o que Michelson e Morley então concluíram, né? Concluíram que não há deslocamento das franjas de interferência. Assim, demonstramos que a hipótese do éter estacionário é incorreta. Então, neste caso, a primeira opção deveria ser descartada. Então, a ideia foi justamente o que? Fazer um experimento para tentar validar a ideia do éter, mas pelo contrário, foi realmente comprovar que não existe ah, a ideia de um referencial absoluto, que seria o éter luminífero. Então, a primeira proposição é assim descartada. Já a segunda proposição teve algumas tentativas mais consistentes, né? Onde aceitava-se o princípio da relatividade e a mecânica de Newton como sendo válida e tivesse aí como reformular a teoria do eletromagnetismo, a teoria da eletrodinâmica de Maxwell, né? Então, em 1908, Hertz ele tentou, através de uma teoria de emissão, basicamente formular essas teorias, reformular a teoria da eletrodinâmica, que, segundo ele, a velocidade da luz deveria ser interpretada como sendo a velocidade da luz no vácuo relativa à fonte emissora e não em relação ao meio. Então, o que acontece? Como C seria então sempre uma velocidade relativa em relação à fonte emissora, o resultado nulo encontrado por Michelson e Morley estaria correto. Seria então explicado, porque a transformação de Galileu não altera as velocidades relativas. Então, assim, as equações de Maxwell teriam que ser modificadas. No entanto, em 1964, o CERN ele fez um experimento onde fez com que a hipótese prevista por Hertz fosse eliminada por vez. Ou seja, a partir do modelo de desintegração experimental do pion nulo em dois raios gama, constatou-se que a velocidade desses dois raios gamas em relação ao decaimento desse pio em repouso e o decaimento desse pio a partir da criação de outras colisões em movimento seriam as mesmas. Então, ou seja, a velocidade da luz em relação à fonte emissora, estando em repouso ou estando em movimento, era a mesma. Então, ou seja, a hipótese levantada por Hertz, então, aqui também não era considerada e, consequentemente, a gente descarta aqui a segunda hipótese. Então, resta apenas a terceira hipótese, em que a lei da eletrodinâmica de Maxwell estaria correta e teríamos então que modificar o princípio de relatividade de Galileu e, consequentemente, também a mecânica newtoniana. Então, desses resultados decorre dois princípios. O primeiro, que é o princípio de relatividade restrita, onde as leis físicas são as mesmas em todos os referenciais inerciais, e onde, por outro lado, as equações de Maxwell são confirmadas como leis físicas válidas, e daí decorre o princípio da constância da velocidade da luz, onde a velocidade da luz no vácuo vai ser c, constante, e vai ser a mesma em todas as direções e em todos os referenciais inerciais, independente do movimento da fonte. Então, esses dois princípios, porém, são incompatíveis com a mecânica newtoniana, tornando assim necessária a modificação dessa mecânica. Então, as modificações necessárias, tomando esses dois princípios, são os pontos de partida que levaram à proposta de Einstein em 1905, com seu trabalho intitulado Sobre a Eletrodinâmica dos Corpos em Movimento, que foi justamente um dos trabalhos de Einstein no chamado Ano Mirabilis da Física, né? Então, a grande contribuição de Einstein para esse ponto de discussão da mecânica foi justamente que ele conseguiu sintetizar de uma forma mais simplória possível, que hoje nós utilizamos, esses diversos conceitos que estavam sendo construídos por vários cientistas na época. Mais à frente, nós vamos fazer um comparativo onde
vários outros cientistas já tinham chegado a alguns desses resultados, mas Einstein ele sintetizou de uma forma no qual nós conhecemos hoje, de uma forma mais coerente possível para aplicar aí o princípio da relatividade restrita na mecânica, tá certo? Então, eu encerro a segunda parte desta aula aqui e na próxima aula nós vamos dar continuidade a esses resultados encontrados aí a partir dos postulados de Einstein e as suas consequências, tá certo? Então, na próxima aula a gente dá continuidade. Até mais, pessoal.